Durante a história da humanidade, sempre houve suporte e auxílio por parte da espiritualidade. Quando os homens estavam preparados para receber determinado conhecimento ou esclarecimento, a espiritualidade enviava alguém para ser o condutor dessa mensagem. Chamamos esses momentos de revelações. Você sabe quais são elas? Se sabe, te convido a aprofundar ainda mais seu conhecimento. E se não sabe, venha conosco para entender quais foram os responsáveis por nos trazer grandes contribuições para a nossa evolução como humanidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Eu sou Mariana Moura e está aqui comigo a Arquimedes Santos e pela primeira vez Camila Pauletti, ela que é responsável pela pesquisa e roteiro do nosso podcast. Juntos, vamos conversar hoje sobre as 3 revelações com a convidada Adriana Geraldo, conhecida também por Drica. Drica, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Agradeço pelo convite, é uma honra para mim. Muito obrigada, viu? Quando temos um convidado, que é a primeira vez que ele vem aqui ao nosso podcast, já virou de praxe nós perguntarmos para ele: como você chegou no Espiritismo? Bom, há muito tempo atrás, há cerca de uns 20 anos atrás, eu me deparei num sebo e me chamou a atenção a sessão espírita. Então, assim, não sei, né? A gente fala que nada é por acaso, né? Então eu acabei comprando o Livro dos Espíritos. Eu lembro tenho ele até hoje, tem um xodó por ele era bem pequenininho, né? Aquelas letrinhas. E eu lia no fretado. E conforme eu ia lendo, assim, nossa, era como se aquilo viesse de encontro às minhas dúvidas, né? Então, coisa de uns 20 anos atrás, assim. E aí eu comecei a frequentar algumas casas espíritas para tratamento, mas como eu trabalhava muito, então eu ia sempre deixando assim, né, para depois. Não, depois eu vejo isso daí, né? Que eu achava isso muito bacana, assim, não só ir na preleção, né, não só fazer o tratamento, mas me aprofundar. E há cerca de uns 8 anos atrás, mais ou menos, aí eu realmente precisei fazer um tratamento, e do tratamento já entrei numa escola de aprendizes. Depois segui toda, né, fiz a escola mediúnica, né, tô na FDJ já tem uns 4 anos. É isso, né? O Espiritismo, ele veio de encontro, respondeu todas as minhas dúvidas. Né? Então, por isso que eu me encontrei na doutrina. É interessante essa pergunta, porque o caminho é sempre diferente. E o Livro dos Espíritos, normalmente, não é o primeiro livro que a gente começa, né? Exatamente. Não, e a letrinha, ela é muito pequena, né? E eu lembro que eu lia no fretado, e às vezes eu cochilava, dormia, assim, né? Mas eu não cheguei a ler ele todo, mas as questões que eu li, assim... Sabe quando você fala assim, é isso, faz sentido, né? Porque aquelas indagações que acho que todo mundo que busca o espiritismo tem, né? E a gente, quando começa a estudar, a gente fala, não, é aqui, me encontrei. E de certa forma até é um privilégio, né? Tipo, você começar já pelo Livro dos Espíritos, né? O primeiro livro espírita que foi escrito, ela já começa por ele, né? E você atualmente está trabalha em que casa? Você frequenta mais? Então, hoje eu sou tarefeira da Casa de Ismael, na Vila Pires, em Santo André, né? Trabalho lá, cuido da parte da comunicação da casa, as preleções, aulas. Tá sempre envolvido com alguma coisa, né? O grupo de estudos. Então, a gente tá... No espiritismo, quando a gente entra, a gente nunca fica num trabalho só, né? Geralmente, a gente faz vários trabalhos, porque a gente quer fazer tudo, na verdade. Bom, vamos começar aqui o episódio falando sobre as 3 revelações. Drica, a humanidade recebeu as 3 revelações e cada uma delas mudaram o rumo no aspecto religioso de cada época, né?
Quais são essas 3 revelações para quem não tem essa informação ou para quem conhece se aprofundar mais? Olha, nós temos a primeira revelação, que é a revelação mosaica, né? Então, vinda ali de Moisés, que ele acabou estabelecendo o judaísmo, e o decálogo. Depois a gente tem ali Jesus, né? Que Jesus, ele trouxe a fraternidade universal, né? Ele trouxe algumas informações a respeito da lei de Moisés, algumas alterações ali, porque a humanidade tinha se desviado, né, um pouco. E depois vem o Espiritismo, né, para explicar ali os ensinamentos de Jesus. A lei de Deus nos foi revelada através de 3 aspectos essenciais: justiça, amor e verdade. Através da doutrina espírita, nos fale um pouco sobre cada aspecto. Bom, Moisés, ele trouxe a missão da justiça, porque era uma era onde não tinha nenhum código moral. Então, ele precisava, entre aspas, domar um pouco aquele povo, né? Era um povo que estava muito... não tinha um código de ética. Então, ele precisou domar, né? Então, com isso, ele trouxe essa lei de justiça. Já Jesus é o amor. Então ele percebeu que as interpretações é assim, né? A gente recebe, né, a revelação, né, a humanidade, a gente como humanidade recebe a revelação, tem a resistência, aí tem os erros de interpretação. Então a humanidade recebeu aquele material, alguns aceitaram, outros se rebelaram e aí houve uma distorção. Então Jesus vem para trazer essa revelação com base no amor. E a mesma coisa aconteceu com os ensinamentos de Jesus, né? Então Jesus vem, trouxe com seus exemplos e também teve a resistência, também teve a deturpação das palavras, e o Espiritismo vem como a terceira revelação, trazendo a verdade, né? Então ele não anula a primeira revelação, não anula a segunda, ele complementa e explica essas revelações. Então ele traz aí a verdade. Cada uma sempre vem como um complemento da outra. Exatamente, uma não anula a outra, né? Então, porque se a gente for ver, o decálogo, tem coisas ali no decálogo que elas prevalecem até hoje. Nos ensinamentos de Jesus, a mesma coisa, né? Eu costumo falar que a gente sabe os ensinamentos de Jesus, mas a gente ainda não vivencia. Então, a terceira revelação, o Espiritismo, ele veio para explicar, né? Porque ele veio para colocar ali em palavras mais fáceis, né? Porque as parábolas, muitas vezes, as pessoas não entendiam, né? Então, a parábola nada mais era do que, imagina, uma fruta, né? Que você precisa, a parábola seria essa fruta, que você precisa descascar para poder entender aquele conteúdo. As pessoas muitas vezes, né, comiam a casca e jogavam fora aquele conteúdo. Então ficava o quê? Na superfície. Então o Espiritismo veio ali para trazer essa explicação mais detalhada, né? Drica, de acordo com o entendimento e sabedoria da época, Moisés, através do Decálogo, nos trouxe o primeiro código moral da humanidade. Por favor, comente a respeito dessa primeira revelação. Olha, é importante que a gente entenda o contexto da época, né? Moisés, ele trouxe o Decálogo, né? Então ele era um médium ele tinha uma mediunidade muito bem trabalhada, então ele conseguiu trazer esse Decálogo, só que também ele trouxe as outras leis, né, que era um conjunto de 613 leis, que era a lei, o Decálogo seria a lei que é atemporal, ou seja, ela serve até os dias atuais. E essas 613 leis eram mais leis temporais, né, que eram leis
eram leis que serviam para o pessoal daquela época. Então, eles precisavam domar aquelas pessoas. Então, o que ele trouxe? Ele trouxe um Deus vingativo, um Deus punitivo, né? Então, ele precisava ter rédea curta, né, com aquele povo. Então, ele meio que precisava amedrontar um pouco, porque senão eles não iam seguir. E mesmo assim, também teve questionamento, teve, né, algumas pessoas ali resolveram não seguir, então teve uma certa rebeldia também. Só que foi algo que... E é muito interessante quando a gente fala dos 10 mandamentos, que quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente vê muito a palavra não. Justamente por isso, porque é a mesma coisa quando a gente vai falar com criança, né? A gente tem um filho e aquele filho, ele não sabe, ele está crescendo, ele não sabe muito bem o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, quando a gente é, né, mãe ou pai, a gente se cansa de falar a palavra não. Por quê? Porque a gente precisa controlar, né? A gente precisa ensinar o que é certo e o que é errado. Então, porque a revelação de Moisés veio no início de uma infância da humanidade. Então, a humanidade precisava dessa coisa mais impositiva, mais rígida, né? Então, e se a gente for mais a fundo, né, a gente pode perceber que lá atrás de Moisés foi onde a gente começou o livre-arbítrio, de uma maneira bem sutil. Em que sentido? Não faz isso, que senão você vai ter essa consequência. Antes não tinha isso, né? Então foi a primeira vez que teve um controle. Então, causa e consequência. Lógico que era causa, se você fizer isso, Deus vai te punir. Mas foi a primeira vez, né? Então, de uma maneira bem iniciante, que foi colocado ali o livre-arbítrio. Eu ia falar justamente isso, né? Que com o avanço tentando fazer uma analogia, né? Com o avanço da psicologia moderna, a gente evolui no sentido do cuidado com as crianças, né? Tipo, hoje em dia já se estuda, né? Já é do conhecimento da gente que existe outra forma de não deixar que as crianças não façam tal coisa. Tipo, ao invés de falar assim, não vai lá fora, fica aqui dentro, manda fazer outra coisa. Talvez dá pra comparar isso com esse avanço do conhecimento nas revelações também, né? Que tipo, no começo fala assim, não faz tal coisa. Depois Jesus vem e é o carinho, né? É o amor. E depois com o espiritismo, né? Pode-se dizer que é um avanço nesse sentido, né? Nessa explicação. Se a gente for nessa analogia, né? O Moisés está lidando com a infância, Jesus já está com um pouco mais velho, onde você consegue, né? Então, vai lá, uma adolescência, e o espiritismo já na fase adulta. Nossa, perfeito. Porque o espiritismo, ele chama você para sua responsabilidade. Jesus também chama com amorosidade. Mas a fase adulta, o que é a fase adulta? Nós somos responsáveis pelas nossas... O que a gente fizer, né? Então, a gente é responsável pelas nossas ações. Até a adolescência ainda tem muito um pouco de rebeldia e tudo mais. Mas na vida adulta não tem então onde a gente correr, né? Então, se a gente fizer essa analogia, é bem isso. Perfeito, tratar com amor na hora que mais precisa, né? Que é na adolescência. Isso, exatamente. E o que me vem muito à mente quando ela fala isso é... Quando você é ignorante, que é o começo mesmo, a criança, muitas vezes, ela não sabe de muitas coisas e você tem que orientar. E aí, Jesus mesmo disse, né? Quanto mais lhe for dado, mais será cobrado. E aí vem os ensinamentos. Que aí você toma consciência daquilo, que foi o que você falou. A partir do momento que você sabe, se eu tomar essa decisão, vai me acarretar essa consequência. Isso. Então, aí você começa a colocar o livre-arbítrio, colocar na balança. Então, eu arco com essa consequência ou não. Agora, você imagina você falar tudo isso numa criança de 2 anos. Olha, se você colocar o dedo na tomada, você pode sofrer um choque, será eletrocutada. A criança... Não adianta. Não, você começou a falar, a exatamente. criança já tá com o dedo na tomada, né? Então, é essa fase que Moisés pegou. Então, por isso precisava ser impositivo. Mais duro, perfeito. Firme, né? Porque você...
Não tem como ter um diálogo, assim, esse diálogo que você está falando que a gente precisa, uma coisa mais positiva, né? Numa determinada fase da infância, não tem. Então, uma determinada fase da humanidade, que é essa fase que Moisés pegou, eles não tinham essa consciência de sentar e explicar, ou até a amorosidade, porque era muito olho por olho, dente por dente. Eles tomaram a decisão por nós naquela época, porque nós não tínhamos essa consciência. Então veio o decálogo, falou, vocês vão agir desta forma. Porque a gente não tinha como pensar de outra forma. Exatamente. Perfeito. Não tinha ainda a humanidade ainda não estava evoluída o suficiente para mais informações. Né? Como nós também, nessa fase nossa, a gente recebeu informação até um certo ponto. Drica, a segunda revelação é sobre Jesus trazendo a lei do amor, a qual não derruba a lei de Moisés, antes a contempla e modifica, aconselhando ao amor. O que essa revelação nos faz pensar sobre o amor nos tempos atuais? Bom, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também, antes, né, de falar dos tempos atuais, que quando Jesus veio, né, ele veio para falar também, porque os judeus, eles achavam que eles eram o povo escolhido. Então, assim, Jesus, ele não veio modificar a lei, mas ele veio dar uma outra explicação em relação ao que os judeus entendiam naquela época. Então, por exemplo, eles achavam que eles eram o povo escolhido. Jesus veio falar que não, né? O Deus primeiro que ele era um Deus amoroso, que é um Deus Pai, não é um Deus vingativo. Então, ele já teve essa mudança. Depois ele fala que, ou seja, então, já que o Deus é um pai, ele é pai de todos, não apenas dos judeus. Então, assim, olha o que ele trouxe, que também causou polêmica, né? Quando a gente estuda a história de Jesus, a gente percebe por que aconteceu o que aconteceu com ele, porque ele trouxe, de repente, assim, olha, vocês estão levando a lei de Moisés para um lado, e ela é para o outro. Né? Então, ele veio trazer tudo isso, né? Essa fraternidade universal, esse amor incondicional, tanto ao Pai quanto ao próximo. Então, quando a gente fala, né, sobre o amor nos tempos atuais, olha, nós enfrentamos uma pandemia. Nós como mundo, né, nós estamos enfrentando aí enfrentamos uma guerra, agora uma outra guerra, né, onde as pessoas brigam por terra. Né? Então, a gente, às vezes, tem a sensação, por isso que eu falei no começo, Jesus trouxe os mandamentos do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E a humanidade ainda está patinando. Então, a mesma coisa ali, quando a gente teve o caso da pandemia, né, no começo teve ali uma onda de solidariedade, né, foi algo mais que comoveu, né, todo mundo, mas depois a gente percebeu que começou uma onda de egoísmo. Então eu vou pensar em mim, eu não acredito nisso, eu vou me divertir, enfim. E o que a gente está vendo também, né, nos dias de hoje, com essa guerra, por exemplo, agora, né, onde a gente percebe que tem essa mas é um povo que está certo, o outro que está errado, não, esse aqui invadiu, esse aqui atacou, esse aqui. São pessoas, são filhos de Deus que estão brigando pelo direito de ter uma terra, de existir ali naquele espaço. Então, um quer o espaço do outro. Então, assim, é o egoísmo. Então, essa lei, por isso que eu falo, a lei, o que Jesus veio trazer, nós sabemos. Nós podemos falar o evangelho de Jesus ali, eu sei Mateus de ponta a ponta, mas eu pratico? Então, é isso que nós estamos... por isso que essas revelações, elas estão mais atuais do que nunca. Não é algo, nossa, Moisés, lá para trás, não.
Ah, Jesus, já ficou para... Não, porque nós nem colocamos em prática ainda. Então, a gente ainda leva um tempo. Nós estamos patinando nessa história do amor aí, que Jesus veio trazer para nós. Enquanto humanidade, nós estamos patinando. Agora, enquanto indivíduo, quando a gente percebe o nosso esforço, né, para poder se conhecer, perceber aquilo que a gente tá fazendo que não é bacana, né, e muitas vezes eu costumo dizer que assim, eu acho que a coisa mais difícil é cair a ficha, que a gente vive dormindo. A humanidade, assim, grande parte da humanidade está adormecida. Então nem percebe que está fazendo algo de errado, nem percebe que é egoísta, que tem vaidade. Então eu acho que, para mim, né, isso aí é uma opinião pessoal, eu acho que a parte mais difícil é você acordar. E quando a gente desperta, e o espiritismo ele ajuda a gente a despertar, a olhar pra gente, a ver nossos vícios, nossos defeitos, e tentar modificar isso é uma caminhada. É igual uma escada. Eu vou subir degrau a degrau. Eu acho que o despertar é o mais difícil. Então, eu ainda acho que a humanidade ainda não acordou para esse amor de Jesus. Ainda não acordou. Sabe, Mateus, versículo tal, capítulo tal, sabe falar, se bobear de trás para frente. Mas não vivencia. Então, a gente ainda está patinando nessa questão. Nós temos o amor maternal como um exemplo de amor sublime, de amor incondicional. É o exemplo, acho que o que chega mais perto. E ainda não é. A gente sabe que não é. E aí você fala agora, por exemplo, do auto-amor. Porque muito nos é incentivado de olhar para fora, de amar o próximo, de amar, de fazer o bem, E essa questão, como você vê essa questão de se amar, de se conhecer, como que é para você? Então, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se é como a si mesmo, eu tenho que olhar para mim primeiro. Não que eu vou olhar para mim, vou lá fazer minhas questões e depois eu vou olhar, mas é aquele movimento que a gente faz em conjunto. Então, eu preciso olhar para mim, eu preciso me conhecer, eu preciso entender que eu tenho vícios e defeitos, e nessa fase da humanidade todos nós temos vícios e defeitos. Só que eu acho, por isso que eu falo, a fase mais difícil é despertar. Porque quando você desperta, aí você fala, peraí, eu sou egoísta, eu ainda tenho egoísmo, e eu tenho muita vaidade, eu tenho um perfeccionismo que acaba com o meu psicológico. Então essa constatação, isso é o autoconhecimento. E isso não é uma coisa que eu vou dizer, olha, eu passei um ano ali só me autoconhecendo, agora eu tô... Não, isso é até o nosso último dia aqui encarnado. Porque conforme a gente vai entendendo, né, eu vou entender que eu tenho ali um perfeccionismo que é algo negativo. Que, assim, eu sofro com esse perfeccionismo. Então, tá bom, eu entendi que eu tenho isso. O que eu vou fazer agora para mudar? Então, aí eu vou... a nossa reforma íntima, que tem que ser passo a passo, não adianta querer dar 3, 4 passos de uma vez. E a gente vai... Às vezes a gente dá um passinho para trás, olha, percebi que eu tô sendo perfeccionista e eu tô sofrendo com isso de novo. Peraí, então vamos lá. E nisso, nessa caminhada, a Escola de Aprendiz do Evangelho é uma ferramenta maravilhosa, né? Por isso que quando a gente tá numa casa em aliança, pode ser outra casa também, né, que não pertence à aliança, isso não tem problema, mas quando a gente entra numa casa espírita e a gente se propõe a estudar, fazer os cursos, a gente começa a entender que a gente que é uma caminhada, é uma escadaria, e a gente vai lá, degrau a degrau, às vezes a gente tropeça, volta um degrauzinho, mas aí a gente se reafirma e continua. Então é isso, o nosso amor próprio, são amores, né, que a gente fala, né, amores que precisam andar em conjunto. Então, enquanto tô o meu amor próprio, tá ali o meu amor pelo próximo, que não vale ser o amor só pelo próximo, que nos é querido,
é qualquer próximo, até aquele que a gente tem desavença, principalmente aquele, né? Porque é muito fácil amar quem é querido, mas é muito difícil amar as desavenças, né? As pessoas que a gente tem desavença. Então, isso vai em conjunto. E tem o amor fraternal. E quando ela fala do amor materno, né? O amor da mãe pro filho ali, até esse eu acho que talvez é colocado em xeque quando vira adolescente. Aí a mãe fala assim, eu queria que fosse assim, eu queria que ele fosse isso, eu queria que ele agisse de determinada forma. E ele tá começando a se mostrar, né? É o despertar do espírito, né? A adolescência pra frente, ele tá começando a colocar pra fora. E aí, né? Então, só que aí, quando você ama aquele filho, o amor, a gente tem um conceito que ainda, eu falo a gente e todos nós, humanidade, que a gente ainda é o amor do apego. Então, muitas vezes a gente acha que aquele filho é nosso. Perfeito. Ele não é nosso. Ele está ali, ele veio nessa encarnação como nosso filho. Ele pode ser uma alma afim, alguém que está na jornada evolutiva com a gente. Mas naquele momento, ele está como filho. Então, se a gente começa a entender aquele ser como filho, a gente vai também entender, porque o amor, que não é o amor de posse, não é o amor do apego, ele entende que aquele filho precisa de um espaço. Então, quando aquele filho precisa se distanciar um pouco dos pais. Nós pais sentimos bastante, a gente sente esse momento, mas é um momento que ele precisa se distanciar um pouco dos pais para se entender como ser individual. E aí pode ter a rebeldia, pode ter... Porque ele precisa entender. Até então, até outro dia, ele era uma extensão da mãe e do pai. E agora não, agora ele tá ali como um ser independente. Então, o que ele gosta? O que ele quer fazer? Então, e ele procura se distanciar mesmo. Mas eu sou mãe de um exemplar de 16 anos. Ou seja, tá vivendo isso. Então, mas teve o distanciamento e voltou. Entendeu? Então, teve um pouco de rebeldia, teve esse distanciamento. Mas como sempre foi muito, a gente sempre teve muita conversa. Então, assim, ela voltou quando ela percebeu que ela se formou. Não que ela se formou, que ela só tem 16 anos. Mas, assim, que ela se entendeu. Quando ela se entendeu, eu senti ela voltando. Voltando mais madura, de uma relação diferente. Voltando como um indivíduo. Não sei se eu consigo. Mas foi isso que aconteceu no exemplar que eu tenho em casa. Entendeu? Mas aí quando eu digo isso, né? Que coloca em xeque o definir a palavra amor, né? Esse é o desafio. E se fosse só os filhos, estavam bom, né? Mas a gente quer transformar todo mundo. Então, às vezes você tá com uma pessoa, você convive com uma pessoa, companheiro, companheira, né? Que você quer que a pessoa siga aquele molde. E a gente, por isso que eu falo que a gente tá na fase da humanidade que a gente ainda não sabe o que é o amor. Esse amor de Cristo, a gente ainda não sabe. A gente ainda tá desenvolvendo, tá tentando mudar esse amor posse, esse amor controle, esse amor apego. A gente já tá nessa fase, entendeu? A gente já tá ainda nessa... Apesar de a gente já ter recebido o espiritismo, é o que eu falo, a gente sabe a teoria, mas o vivenciar a gente ainda tá caminhando, né? Mãe Camila, diz alguma coisa? 2 filhos, né? Uma mais jovem, outro um pouco mais velho. Eu tenho 2 filhos, meu rapaz, o mais velho, ele tem 20 anos e ele já não mora mais conosco, ele mora com a minha sogra, no caso, a mãe do meu esposo. E, assim, eu sempre senti um distanciamento dele, mas, assim, desde bebê. E o meu esposo também, né? Então, assim, ele é um ser, assim, que eu acredito que ele veio com uma estrutura já pré-moldada para se determinar e se formar naquilo que ele seria. Mas, assim, uma ótima pessoa, um excelente rapaz, não tenho queixas do meu filho. E já a minha filha, eu já diria que é uma alma realmente afim, porque é aquele cuidado o tempo todo momento. Se eu fico doente, se acontece alguma coisa, ela quer estar sempre interagindo, quer estar sabendo o que está acontecendo. Então, assim, eu tive 2 exemplares, apesar da Tamara estar na pré-adolescência, que ela tem 12 anos. Mas, assim,
assim, um completamente diferente do outro. Meu filho, ele sempre foi assim, ele sempre quis seguir a vida dele, o caminho dele, e não se importava muito com os outros, mas não no quesito egoísmo, no quesito assim, eu vou fazer o que é fundamental para mim. Tá vendo? Duas formas de amar. Exatamente. Você vê que ela tem 2 exemplares diferentes, né? E ela, com cada um, ela precisou lidar de um jeito. Tô aprendendo. Meu filho tem 3 anos. Sabe? Ele tá naquela fase. Na fase do não. Sim. E na fase que ele já tá descobrindo o poder que ele tem, entendeu? Tipo, sabe? Ele já tá naquela assim, que ele já sabe que... ele tenta, né? Não tem poder nenhum. Mas ele tá descobrindo. Será? Que... Pior que tem. Principalmente com vó. Então. Mas ele... É muito engraçado, assim. A gente ri muito, a gente diverte muito, assim, sabe? Até com... Essa semana, semana passada, ele queria fazer alguma coisa, não vou lembrar o que é. A Marina falou assim, não vai. Aí ele falou assim, eu odeio esse mundo. 3 anos. Ainda bem que falou o mundo. Eu segurei pra rir, virei a cara assim, falei, cara, ele tem 3 anos, bicho, por que ele tá falando isso? Mas, sei lá, desenho, TV, não sei. Começar a filtrar melhor o que ele tá vendo. É lógico que ele não sabe o que ele tá falando, né? Ele não tá falando do ódio ali, mas surpreendeu. Nem sabe o que é o nem ódio. sabe. Né? Imagina quando for adolescente. Então, já vai se preparando. Drica, falando no Espiritismo, que é a terceira revelação, cumprindo os requisitos do Consolador Prometido, ela não é baseada na personificação, mas sim em vários espíritos e médiuns através de um intercâmbio mediúnico. Como nós podemos interpretar essa terceira revelação? Bom, o Espiritismo, ele não veio para trazer algo assim, para contradizer as outras 2 revelações. Pelo contrário, ele veio para explicar. Então, ele vem trazer uma luz, né, uma maneira mais didática, né, de explicar aquilo que Jesus trouxe. Então, por exemplo, Jesus trouxe as parábolas, o Espiritismo veio e explicou. Então, deixou aquilo mais palpável. Jesus falou, né, que meu reino não era deste mundo, dizendo que o nosso verdadeiro lar, né, era o mundo espiritual, mas Jesus não tinha também como dar mais detalhes, porque é o que a gente está falando. Você está falando com um adolescente, voltando à nossa analogia, tem coisa que você não adianta falar para o adolescente que ele não vai entender. Já o adulto já pode entender. Então, o Espiritismo, ele vem explicar, então ele vem trazer uma luz sobre o mundo espiritual, né, sobre essas relações, né, a relação nossa com o mundo espiritual, a causa e consequência das coisas. Não, o Espiritismo, ele vai destrinchando aquilo que Jesus trouxe. Então, ele vai dando luz. E ele traz esse, como fala, né, que ele é o Consolador Prometido, ele vem trazendo esse consolo, né, da gente entender que quando pessoas próximas a nós desencarnam, não é para sempre, né? Então, que aquilo é um momento da nossa encarnação, mas que a gente pode depois reencontrar essas pessoas, porque o espírito, ele é imortal. Então, com isso, eu lembro até que o Haroldo Dutra Dias falava uma vez que o Espiritismo, ele não tira a dor, mas ele tira o desespero. Porque quando a gente perde entes queridos, muito queridos, é muito reconfortante saber que um dia a gente pode encontrá-los, saber que eles podem trilhar um outro caminho, que eles podem eventualmente estar bem ou precisando, enfim, de algum tipo de tratamento, mas eles vão ter lá no mundo espiritual. Não é o fim, não é morreu, acabou. E isso traz um consolo. E também, voltando à analogia, né, como se o Espiritismo fosse ali a nossa fase adulta da humanidade, nos chama para responsabilidade. Ou seja, eu preciso entender que tudo que eu faço vai ter uma consequência. Ou seja, eu quero ter uma vida espiritual mais tranquila, eu preciso ter uma vida terrena aqui, eu preciso construir aqui a vida que eu vou ter lá. Porque quando a gente desencarna,
não nasce asa, não automaticamente não vem uma auréola. Então, assim, a gente só se despede do nosso corpo físico. Então, assim, a nossa vida continua. E o Espiritismo vem dar essa noção de responsabilidade. Porque a gente tem muito aquela coisa de... isso aqui... Não, eu nasci assim, é a síndrome de Gabriela. Eu vou morrer assim. E não é. O Espiritismo vem dizer, não. Todo dia é dia para você se modificar, se olhar, ver o que você pode melhorar como ser humano, que você está construindo aqui a sua vida futura. Então, igual quando a gente está aqui e a gente... agora eu era uma pessoa sedentária, agora eu vou começar a fazer exercício. Você faz isso para quê? Para você construir um futuro melhor. Espiritualmente também. Então, nós precisamos aqui, encarnados, construir o nosso futuro espiritual, quando a gente desencarnar. Então, o Espiritismo vem trazer isso. Ele vem trazer esse consolo, mas ele também vem trazer essa noção de responsabilidade. Porque a gente, na adolescência da humanidade, na infância a gente acha que os pais fazem tudo. A gente tem a certeza, né, que os pais fazem tudo. Na adolescência a gente tá ali entrando em conflito, mas ainda assim a gente acha, como os discípulos achavam que Jesus que ia resolver tudo, era Jesus que ia resolver tudo. Depois os apóstolos perceberam que cabia a eles também o trabalho ali de disseminar o evangelho. Agora somos nós, né? Nós precisamos cuidar da nossa evolução espiritual, né? E auxiliar o nosso próximo. Então, o Espiritismo, ele chama para responsabilidade também. Para o Espiritismo, Paracleto é o nome do Espírito da Verdade, que consiste em ser consolador prometido por Jesus Cristo. Como podemos unir o Paracleto através do termo fora da caridade não há salvação? Bom, Paracleto, ele significa aquele que consola ou conforta, que encoraja ou reanima, aquele que revive. Então, se a gente for entender o que significa, né, é exatamente ali, por isso que a gente chama de consolador prometido. Então, ele veio trazer para nós, né, como eu falei anteriormente, esse consolo. E só que a gente precisa entender que ele traz ali várias visões. Tem hora que ele traz uma visão mais próxima daquilo que Jesus falava, tem hora que ele traz algo ali mais próximo do que João falava. Então a gente percebe em alguns textos, né, algo que vai mais para um lugar e mais para outro, mas no conjunto traz esse sentido do Consolador prometido. Então, e quando a gente fala, né, fora da caridade não há salvação, nós costumamos resumir isso, né, porque se a pessoa entende que fora da caridade não há salvação, já é algo muito positivo, mas a gente tem que entender que não é só isso. Né, porque quando a gente está falando da caridade, a gente está falando do próximo. E como a gente falou anteriormente, também tem que cuidar de nós. Então, porque às vezes a gente acha que é só se voltar para o próximo que nós estamos aqui entendendo. Nós precisamos sim ter esse olhar para o próximo, mas o olhar sobre nós também é muito importante. Então, o Espiritismo, esse Paracleto, ele vem trazer isso, né? Essa gama de responsabilidades conosco e com o próximo. Muito bem. Drica, a doutrina espírita se sustenta em 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Esse trecho está no Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier.
Como explicar esses aspectos a uma pessoa que não tem familiaridade com a base fundamental da doutrina espírita? Vamos lá. Então, são 3 aspectos, né? O aspecto filosófico, o que é a filosofia? A filosofia, ela são os porquês, né? A filosofia é a ciência dos porquês, ou seja, é algo que precisa ser investigado. Então, é uma investigação crítica, é uma revolução de ideias. Então, eles querem saber o porquê. Por que acontece isso? Por que está acontecendo aquilo? Já o aspecto científico, né? Porque, assim, primeiro você quer saber o porquê. Então, depois você tem as respostas e aí você precisa comprovar ou experimentar através da ciência espírita. E por que a gente fala da ciência espírita? Porque Kardec colocou todo um método de investigação. Então, por isso, quando a gente vai falar de ciência, a gente está falando de métodos de investigação, de comprovação daquilo que a filosofia ficou questionando. Por que isso? Por que aquilo? No livro que é Espiritismo, né, fala que o Espiritismo é uma ciência que cuida da natureza, origem e destino dos espíritos, tanto quanto de suas relações com o mundo corporal. Então, ele acaba estudando essa relação do espírito com a matéria. E Kardec fez, assim, uma verdadeira investigação, não só Kardec. Então, ele teve várias pessoas que o auxiliaram nesse aspecto científico para ter essa investigação. Até para não ter a versão só de Kardec. Então, ele tinha ali uma investigação que outra pessoa confirmava e outra confirmava em pontos diferentes, né? Em cidades diferentes. Então, é isso que é o aspecto científico. Não é um achismo, é uma comprovação. E aí vem o aspecto religioso, né? Então, se a gente falar que aspecto religioso, né? Uma das definições de religião seria dogma, ritos, imagens, cultos, hierarquias. O espiritismo não é uma religião. Mas se a gente ir no sentido de usar a religião, a palavra religião, com o sentido de religar, conectar com Deus, então esse é o aspecto religioso do espiritismo. Então o espiritismo, ele não tem dogmas, ele não tem ritos, ele não tem hierarquias, ele não tem intermediários. Aí você pode dizer que o espiritismo é uma religião, ou seja, é um conjunto de princípios morais, né, que acabam te ligando com Deus. Então, por isso que tem esse triângulo. Então, tem a filosofia que questiona, a ciência que experimenta aquilo que a filosofia questionou e a religião que te liga com Deus. Tudo com a fé raciocinada. Porque, então, o espiritismo, ele não tem a fé cega, aquela coisa de, eu acredito, mas não questiono. Pelo contrário, o espiritismo, ele questiona, ele é questionador. Tanto que Kardec tem um livro, que é o livro, né, ele codificou um livro, que é o Livro dos Espíritos, que tem ali mais de 1000 perguntas. Então, quem tiver curiosidade, é um ótimo livro para responder as nossas questões. Quem eu sou, para onde vou, né, por que o mundo é assim, por que tem essas coisas aparentemente injustas acontecendo. Então, o Livro dos Espíritos explica tudo isso. Então, é uma maneira que a gente consegue perceber que está interligado. Porque a ciência, ela meio que sempre brigou com a religião. Porque cada um tem o seu modo de agir e despreza um pouco o método do outro. Kardec conseguiu fazer, né, essa triangulação entre a filosofia, a ciência e a religião. É como se cada uma cuidasse de um pedacinho. Então, por ser tão complexa, tão completa, né, então não tem lacunas, é que acaba
fazendo com que quando a gente começa a estudar o espiritismo, as coisas começam a fazer sentido. As nossas questões são respondidas, né? E a nossa conexão com o divino aumenta cada vez mais. Então, nós vimos, né, que a gente teve 3 revelações. Imaginando esse aspecto histórico, você acredita que a gente vai viver uma nova mudança nessa estrutura cristão-religiosa e uma nova revelação irá surgir? Olha, nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações. Nessa fase que nós estamos, eu não acredito que venha mais nenhuma revelação. Nessa fase que nós estamos, porque a gente já tem material suficiente, né? A gente já tem ali todo o material suficiente para colocar em prática. Então imagina, vir uma revelação, sendo que tem gente ainda que está ali na lei de Moisés. Não passou nem, não absorveu nem os ensinamentos do Cristo. Então eu acho que nessa fase que nós estamos, nessa fase atual, né, que a gente se encontra, né? Por mais que a gente fala que a gente está em transição planetária, mas é um período que a gente não sabe quando que vai passar para o próximo, e não é um período... Nossos períodos não são fatiados, eles são harmônicos, então a gente não vai perceber, a gente vai... não são períodos assim, terminou no ano tal, começou no ano tal. Não é assim que funciona a transição planetária. Então, assim, eu acredito que para esta fase da humanidade que o planeta se encontra, não tem mais revelação. É lógico que nós vamos entrar depois num mundo de regeneração. Então, quais são as informações que nós vamos precisar ter para entrar no mundo de regeneração? Nós vamos receber as revelações. E conforme o nosso desenvolvimento. Depois em outro mundo, outras revelações. Mas eu acho que para este período que nós estamos vivendo, nós já temos bastante material para colocar em prática. Então acredito que não vem outra revelação neste período, mas em próximos, sim. Já temos material suficiente para brincar o tanto que a gente quer, né? Exatamente. Nós precisamos despertar. Exatamente. Porque, assim, nós temos ali todo o material, muito material, muita coisa ainda para a humanidade evoluir, para a gente pensar numa outra revelação, né? Então, a gente precisa ainda... Você vê que entre Moisés e Jesus, quantos anos se passaram? Entre Jesus e o Espiritismo, quantos anos se passaram? E o Espiritismo é novo. Se a gente for perceber ali... 150 anos, né? Não é nada perto de... Exatamente. Então, a gente ainda está engatinhando no Espiritismo. Sendo que a gente ainda precisa colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E algumas pessoas ainda, né, não entenderam ali os ensinamentos de Moisés. Ou seja, a gente tem muito material ainda para a gente colocar em prática. Amadurecer muita coisa. Muita coisa. Mais de 500 livros do Chico para estudar. Então, exatamente. Do Divaldo. Chico, Divaldo, exatamente. Você tocou no assunto de transição planetária, né? Você vê alguma relação entre a terceira revelação e a transição planetária? Um exemplo, a espiritualidade estaria nos preparando com mais consciência na necessidade de resgatar os princípios do amor cristão para que essa transição aconteça com menos impacto de sofrimento na humanidade? Eu acho um pouco difícil essa transição não ter sofrimento. Justamente por tudo que eu falei até agora. Pela humanidade, ter todas essas informações, mas não ter colocado isso em prática. Então, acho difícil a gente escapar de algum sofrimento. Só que, assim, as gerações vão trocando. Então, assim, a nossa geração está aqui. As gerações que estão vindo, já estão vindo com uma outra consciência. Então, a gente estava falando até de comer carne ou não. Hoje em dia, muitas crianças naturalmente já vêm e não querem comer carne. Então, elas já vêm com várias informações. Então, a gente percebe que há uma renovação também. Então, nós podemos, assim, ter fé, continuar ali, né, a nossa parte, aqui enquanto encarnados. E eu acho que as gerações, conforme elas vão trocando, elas vão vindo também um pouco melhoradas.
Mas eu ainda acho que vai ter, assim, eu acho que tem um sofrimento, porque a humanidade é difícil, difícil, é teimosa, né? Então ainda tem muito orgulho, ainda tem muita vaidade, muito materialismo. Então nós não estamos ainda eu falo sempre como humanidade, não estamos ainda com o olhar voltado mais para o espiritual. Nós vivemos no mundo material, mas nós precisamos ter esse olhar voltado para o mundo espiritual. E eu acho que a humanidade ainda não tem esse olhar. Então, acaba tendo essa dificuldade e que gera sofrimento. Perfeito. Normalmente a gente ouve muito falar, né? Ou aprende no amor ou na dor, mas queira ou não, acho que a gente aprende ou no amor ou na teimosia, né? E a gente teima e aí só vem as consequências. E a dor. Acaba Exatamente. vindo a dor, não tem jeito, porque é o nosso orgulho de achar que eu, né? A gente tá vivendo ali no ego, eu. A gente não olha pro espírito, não olha para fora, né? Tanto para dentro como espírito, como para fora como humanidade. E aí vem o sofrimento. Porque o mundo não para, o mundo continua evoluindo. É aquela coisa, continua a girar. Continua, né? O planeta continua ali a girar. Se nós não estamos acompanhando, a gente vai ter que correr um pouquinho para acompanhar, porque não tem como ficar de fora, né? Então, e esse correr um pouco às vezes pode gerar esse sofrimento. É possível afirmar que a terceira revelação se encerra na revelação da espiritualidade organizada por Kardec, ou todo esse caminho já percorrido e que ainda acontece hoje com a mediunidade avançada nos trabalhos de atendimento fraterno e espiritual, nos traz novos ensinamentos? Quando a gente fala, né, se encerra na revelação da espiritualidade organizada por Kardec, eu acho que aqui, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira a gente pode falar que encerrou. É como eu falei, não é um fatiamento. Primeira revelação, começou, terminou. Segunda, começou, terminou. Terceira, não. Vem a primeira, a segunda auxilia a primeira e traz novas revelações. A terceira auxilia a primeira, a segunda e traz novas revelações. E quando a gente fala ali em transição, na verdade a gente está transicionando desde que o mundo se formou. Então, é que agora, quando a gente fala, estamos transicionando para um mundo de regeneração. Mas o nosso planeta, ele transiciona desde o dia que foi criado. Então, isso é um ato contínuo. Então, não tem isso vai... A terceira revelação se encerra na revelação da espiritualidade organizada por Kardec. Não, isso é só um complemento e vai indo. Enquanto a gente não absorver tudo e não praticar tudo, esse ensinamento continua. Então, é um reforço daquilo que eu falei. A gente tem muito material para colocar em prática, né? E se a gente for pensar bem, antes de Moisés, também vieram outras pessoas que prepararam o caminho. Quando Jesus veio, depois veio Paulo, que consolidou também muita coisa que ele falou. Veio João Batista. Veio o Espiritismo e aí a gente tem o Chico, o Divaldo, que também trouxe muita informação. Então é isso, a gente tem esses três são marcos. Exatamente. Mas Sócrates. A gente vê lá atrás, exatamente. Então assim, a gente vê que não... tá todo momento tá vindo informações, né? Exatamente. A gente pode dizer que essas três são, de primeiro grau ali, né, as mais marcantes. Profundas, exatamente, as mais marcantes, mas as outras são complementares. Então a gente tem muita revelação sendo trazida para nós. Então, nesse sentido, é um ato contínuo. Não é algo que, acabou, terceira revelação, acabou, encerrou, agora a gente vai esperar vir a regeneração. Não é assim. A gente está continuando e continua e continua. Então, essas outras revelações, elas estão vindo. Tanto que tem vários livros, várias informações, continuam vindo. Falando em livros, informações, queria saber de você,
Alguma informação, algum livro que você leu, palestra que você viu, que você indicaria pra gente no final desse podcast? Bom, vamos lá. Quem tiver mais interesse nesse assunto, primeiro que a gente precisa ter uma base de informação. Então, nada mais interessante do que a gente ir lá no Êxodo, né? Que aí a gente vai entender Moisés, para poder entender como que era naquela época, o que aconteceu com Moisés, como que ele trouxe, né? Toda a história envolvida. Então, é bem para entender todo esse projeto da primeira revelação. Depois a gente tem ali o Novo Testamento, que a gente pode escolher um evangelista e pode ir de ponta a ponta, porque aí a gente entende também a passagem de Jesus. Então, o que ele veio, como ele veio, o que ele trouxe, por onde ele passou. Então, isso é bem importante porque na nossa cabeça vai formando essa narrativa e a gente começa a entender o papel de cada um com mais detalhe. A gente pode também, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí a gente já está falando da terceira revelação, né, do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, como eu falei, das mais de 1000 perguntas. E também o Céu e o Inferno. Ou seja, o melhor mesmo seria o Pentateuco. Então, quem pudesse informar, tem o Pentateuco. Ainda na parte de livros tem o Consolador, né, do Emmanuel, que até está aqui a gente comentou um pouco sobre ele, trazido pelo Chico Xavier. Em relação a palestras, a gente tem palestras do Haroldo Dutra Dias, né, sobre as 3 revelações. Tem palestras da FEB também. E tem uma que eu gosto muito, que ela é uma palestrante espírita, ela chama Maristela Santos. Adoro as palestras dela. Ela também tem uma sobre as 3 revelações. YouTube, né? Tudo no YouTube, tudo você coloca lá as 3 revelações, aparece várias, pode colocar 3 revelações Haroldo, aparece, Maristela. E filmes, não tem nenhum filme que fala das 3, assim, que eu conheça, né? Mas tem filmes de Moisés, tem filmes de Jesus, tem filme de Kardec. Só que, assim, o filme eu deixaria por último, porque o filme sempre tem um recorte e um viés. E o filme, ele é para dar uma noção do que acontecia. Então, se quer uma noção do que acontecia, o filme é bacana. Mas se quiser estudar mesmo, se quiser se aprofundar, né, os livros, né, então a Bíblia, o Novo Testamento, o Pentateuco, são os mais recomendados. E o livro é gostoso que você cria na sua cabeça, né? O filme já vem criado. Exatamente. Não tem essa magia. E às vezes a gente acha que a linguagem do livro, realmente, né, quando a gente vai pegar um Êxodo, né, ou às vezes até de algum evangelista, a gente acha que tem uma dificuldade, mas hoje em dia no YouTube, por exemplo, tem estudo de todos os livros, de passagens bíblicas, porque às vezes, realmente, né, a linguagem bíblica às vezes confunde, ou às vezes a gente fica ali na superfície, lê e fala, nossa, eu li, eu não entendi absolutamente nada. Então a gente pode procurar um estudo. Tem estudo Pentateuco, tem vários estudos, de Mateus tem estudo. Então é bem bacana, porque hoje em dia a gente tem esse recurso e que a gente pode usar, tá ali, é gratuito, né? Então, eu vou pegar o Êxodo de ponta a ponta. Então a gente escolhe ali um estudo e vai para poder entender, né? Então a gente não tá sozinho na leitura. Eu recomendo, então, ler, estudar, porque é muito importante pra gente poder entender, né? Muitas facilidades, né? Ou a gente não pode reclamar. Não pode reclamar, e tá tudo aí, né? Tudo a nosso dispor. Drica, que conversa gostosa. Foi muito bom fazer esse episódio com você. Queria agradecer a tua participação nesse podcast e te convidar para outros, né? Se surgir uma oportunidade. Obrigada, eu agradeço. Espero que eu tenha conseguido aí esclarecer, falar um pouco sobre o tema. E eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Mais um podcast se encerrando. Então faço o convite, nos sigam nas redes sociais.
E para nos encontrar, digite podcast da CAE Geraldo Ferreira no Google, que aparecerá nosso Instagram. E na bio dele vocês encontram todas as nossas redes e streamings de áudio. Aproveitamos também para convidá-los a conhecer a nossa querida casa, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 430, na Vila Eudízia, Santo André, São Paulo. Temos atendimento com preleção do Evangelho e assistência espiritual às segundas, quartas e sábados. Os horários de assistência você pode encontrar nas redes sociais da casa também. Com a apresentação de Mariana Moura, pesquisa e roteiro de Mariana Moura e Camila Pauletti, edição de Arquimedes Santos. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus!